manifestação e com muita gratidão que eu venho estar com vocês, nos reunirmos aqui hoje. Trouxe essa frase que muitos já devem se lembrar, né? É que quando Jesus fala das bem-aventuranças, Pedro vem e faz com ele uma pergunta: Senhor, quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Será até 7 vezes? E quando ele faz essa pergunta, Jesus então vai trazer para ele a resposta que muitos já devem se lembrar. Mas antes de nós respondermos a essa pergunta, eu gostaria de também fazer uma reflexão sobre a nossa condição, em que momento que nós estamos. Então, para isso eu vou perguntar para vocês, como é que anda a evolução? Como é que está o trabalho de vocês na evolução de cada um? Essa é uma resposta para vocês, é um questionamento pessoal. Como é que está a minha evolução? Quanto tempo eu tenho dedicado para a minha evolução? Eu tenho feito esse investimento, né? Então, a próxima pergunta: qual o investimento que eu tenho feito na minha evolução? Qual tem sido a qualidade dos pensamentos que eu tenho cultivado? Então, são perguntas que nós devemos fazer todos os dias. Se nós estamos deixando passar por algum tempo essas perguntas, esses questionamentos, está na hora da gente, dar uma olhadinha. Porque é muito importante que nós saibamos exatamente em que ponto nós estamos. Porque para que a gente possa melhorar, nada melhor a gente saber, né? Como é que eu posso conquistar algo se eu não sei ainda se eu conquistei ou não conquistei? Então a gente precisa saber. E essa nossa jornada terrena é uma jornada de muitas atividades. A gente tem que lidar com os afazeres da casa, não só as mulheres, né? Mas os homens também, né? Tá aí meu marido que é prova, tem as suas obrigações agora, né, amor? Então, tanto a gente, né? Então tem os afazeres de casa, tem as questões para lidar com dos filhos. Aquele que não tem filhos lida com os parentes, com os tios, com os avós. Tem a questão de trabalho e assim vai o nosso dia. E assim nós vamos levando a nossa vida. Cada dia pensando em algo, eu tenho que parar para pensar, mas eu estou tão cansado, hoje eu vou deixar para amanhã. Nossa, eu quero me distrair, mas como é bom assistir essas programações, né? Big Brother, como é bom assistir Big Brother. Você interferir, né? Ficar falando da vida dos outros, né? Você vê a vida dos outros e ainda fala e comenta sobre a vida dos outros. E julga, né? Esse não merece, esse merece. Então a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia. Mas o importante da nossa jornada, a gente não faz. A gente vai deixando de lado. A gente vai dando as desculpas, né? De que eu não estou com tempo essa semana. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu vou justificando e não fazendo o que é necessário. Eu vou trazer para vocês um pedacinho, porque não é toda a mensagem, é só um pedacinho de uma mensagem de Estevão. Estevão, para quem se lembra, ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Aliás, o primeiro não, o segundo, porque o primeiro foi Jesus, né? Mas ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi através da condenação dele que se deu início àquela perseguição, que daí começou todas aquelas atrocidades e tudo mais. Então, o que aconteceu com o Estevão, que ele foi então perseguido e foi morto, é que abriu, né, vamos dizer assim, essa possibilidade da gente, né, levar cristãos para as arenas, né, fazer aquilo tudo que já fizemos.
Então Estevão vem trazer uma questão, e essa mensagem, ela veio no momento em que se estava iniciando, né, que se fazia já a evangelização, mas se buscava também uma maior divulgação e uma unificação com relação à evangelização. Então ele traz essa mensagem. Essa mensagem não é de agora, então, tá ok, pessoal? Ela é de 1977. Muitos que estão aqui nem tinham nascido. E ela foi publicada, então, no Reformador, em fevereiro de 1988, e ele está no livro Sublime Sementeira. Então, Estevão fala assim: a terra parece assemelhar-se a uma Babel de dimensões agigantadas. Generalizam-se quadros de sombra e dor, tormento e fel, sofrimento e angústia. Busca-se a paz e fomenta-se a guerra. Exalta-se o amor e estimula-se o ódio. Louva-se o trabalho e serve-se a preguiça. Fala-se em ordem e abraça-se a desordem. Busca-se a luz e multiplica-se a treva. Enaltece-se a fé e caminha-se em descrença. Prossigamos de fato entre paradoxos de aflitivas consequências. Nunca o mundo necessitou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. O momento atual aguarda a ação decisiva do bem, deplorando as expectativas da inércia. Não basta analisar, é inadiável construir. O futuro está na forja do presente. E aí ele ainda segue mais um pouquinho, né? Ele ainda estava falando um pouco antes e ainda segue mais um pouquinho. Parece que foi feita ontem, né? A mensagem, porque ela está tão atual e ela já é desde 1977. Para que a gente veja o quanto já estamos, né? Nós já estamos lidando com isso há 2000 anos. Porque nós recebemos o Evangelho, mas há muito mais tempo que isso. Porque nós estamos já como pessoas, ou como seres humanos, vamos dizer assim, com o despertar da nossa consciência, da consciência de si mesmo, há muito e muito tempo. Eu vou apresentar para vocês alguma pessoa, eu não sei se vocês reconhecem. Eu sei que parece assim, tá meio acabadinho, porque faz um tempinho que passou por aqui. Essa aqui é a Lucy. Para quem nunca viu, essa é a Lucy. A Lucy é o fóssil mais antigo descoberto de homem. Então, ela foi descoberta há 3,2 milhões, aliás, descoberta não, ela foi feita a análise dela, ela foi descoberta em 74, mas ela viveu, né, com as análises que eles fizeram, ela viveu há 3,2 milhões de anos. Quando então ela teve o despertar da sua consciência, da consciência de si, e aí ela pôde encarnar. Então, desde há 3,2 milhões de anos, o homem já vem habitando a Terra e reencarnando. Nestas vidas sucessivas, vem acumulando as suas experiências, vem desenvolvendo a sua cultura, vem desenvolvendo as tecnologias e vem se aprimorando. Desde muito tempo se recebe informações do plano espiritual, porque o plano espiritual sempre mandou e sempre envia informações para auxiliar a humanidade a evoluir. Então, nós não vamos considerar que estávamos todos juntos com a Lucy, ou que, quem sabe éramos, né, a Lucy, mas vamos imaginar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para cá, né, antes, né, um pouquinho mais recente. Vamos calcular ali que a gente, né, só 3 milhões de anos. Quantas vidas será que nós já teríamos vivido?
Quantas? Na média de vida do homem, era calculado 35 anos nessa faixa. Agora que nós estamos chegando um pouco mais, né, a nossa faixa já está aqui no Brasil 70 anos por aí. Claro que existem outros que chegam a um pouco mais. Em todas as épocas tem. Mas a média é mais ou menos essa. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então vamos calcular que a gente tenha vivido aí, vamos chutar alto então, que a gente viveu 70 anos nas nossas existências. Lembrando que nós não estamos só a nossa, né, não é só a humanidade que está encarnada, que existem alguns espíritos do outro lado, que a nossa proporção é de 5 para 1, ou seja, para cada pessoa encarnada, existem 5 desencarnados. E aí a gente faz esse rodízio, né? De esperar alguém vir e tudo mais. E nesse rodízio a gente vem fazendo as nossas existências. Então vamos calcular que a gente tenha tido, eu fiz uma média ali, deu mais de 2.000 vidas. Em que a gente vem aprendendo a conviver, aprendendo a evoluir. Porque este é o objetivo da nossa encarnação. Qual o objetivo da encarnação? Está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo? Para que a gente está aqui? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós temos que batalhar, nós temos que nos conhecer para nos transformarmos. Esse vai ser o nosso objetivo, para não sofrer mais, para sermos felizes, para encontrarmos a felicidade plena, para poder alçar novos voos, para nos deixar a materialidade do plano da Terra e ir para outros planetas onde seremos mais sutis, em termos de espíritos, sabe? Vamos ser assim, o nosso perispírito, ele vai ser levezinho, porque até o momento estamos muito apegados à matéria. E esse apego à matéria nos traz também uma vibração muito difícil e muito pesada. E como é que nós fazemos essa modificação? Usando dos ensinamentos que nós já recebemos. Nós recebemos os exemplos magníficos de Jesus, que vem trazer lições e lições que foram resumidas em uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesta pequena frase, ele resume tudo. Tudo. Todas as regras para a gente se relacionar, todas as maneiras que a gente tem para conduzir a nossa vida, está resumido nesta frase. Então, quando nós vamos colocar a questão de quantas vezes perdoarei a meu irmão, e aqui a gente pergunta assim, será que até 7 vezes a gente pode perdoar? A pergunta que vem também é por que é que a gente se ofendeu? Por que é que eu me magoei? O que é que ainda está me impedindo? Porque
Muitas vezes a gente escuta, eu fui traído e dói em mim. Eu fui enganado e dói em mim. Eu fui roubado e dói em mim. Eu não consigo. Hoje eu escutei uma senhora que veio falar comigo e ela dizia que ela não podia perdoar, ela tinha muita mágoa e ressentimento. Eu falei, nossa, mas do que a senhora tem mágoa e ressentimento? Eu tenho mágoa do meu pai. Eu olhei para ela e falei, nossa, do seu pai? Eu não consigo perdoar ele. Eu falei, mas por que não? O que aconteceu? Ele não foi a favor do meu casamento. E ele me amaldiçoou quando eu casei com meu marido. E depois de 3 anos meu marido faleceu. E foi por causa do meu pai. Então, a falta de compreensão das coisas, nada acontece por acaso, mas nós também não temos esse poder tão grande. Mas porque o marido morreu num acidente, não foi o pai que não fez nada, foi um acidente mesmo. E ela acha, ela acredita e vive com isso até hoje, dessa mágoa, ela fica carregando, como diz, a má água. Nosso corpo é composto por água, e essa água somos nós que, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, nós fazemos ela boa ou má. E quando eu faço esse ressentir das coisas negativas, eu também despejo no meu organismo uma má água. E essa má água vai trazer doenças, vai trazer a sintonia negativa. E nós estamos vivendo num mundo de atração, gente. A mesma vibração que eu emito é a mesma vibração que eu atraio. Então, quando eu faço esse pensamento de ressentimento, de mágoa, de dor, eu vou emitir esta vibração, e aqueles espíritos que ainda estão ignorantes e ainda estão sofrendo, e que também sofreram e não foram esclarecidos ainda naquela mesma, que mantém também essa vibração, eles se aproximam da gente. E aí a gente fica, que nem porta de hospital. Quem já foi para a porta de hospital visitar alguém e está lá esperando dar o horário da visita, já pode ver. A gente chega lá, está lá parado esperando para entrar, vem uma pessoa, quem que você está visitando? Aí a pessoa, eu estou visitando o meu amigo, meu conhecido, minha mãe, meu pai. O que ele tem? Aí a gente discorre todo o processo de doença da pessoa. E você? Aí a pessoa discorre todo o processo de doença. E é assim que a gente fica também com essas vibrações. Quando a gente emite essas vibrações negativas, a gente fica trocando o sofrimento um com o outro, alimentando esse processo, esse ciclo. E que vai nos trazer muito mais tristeza, muito mais medo. Porque quando nós estamos, como diz, na porta do hospital, e você escuta a pessoa falar, o meu também teve esse problema, mas agora eu acho que não tem retorno. Você pensa no seu, nossa, mas e aí? Será que ele vai sair ou não vai sair? Ainda mais agora que nós estamos no meio da pandemia, em que nós estamos vivenciando tantas e tantas pessoas entrando no hospital e não sobrevivendo. E quando alguém do nosso coração liga dizendo, estou contaminado, estou com Covid, qual que é o nosso pensamento? Que bom, você vai estar bem. Claro que não, é o medo da separação. Mas aí o que nós temos que lembrar? Lembrar de vibrar diferentemente. Lembrar de Jesus nos dando a saída.
Então Jesus vai responder: não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoe, perdoe, perdoe. Mas eu não consigo perdoar. Mas você precisa perdoar. Porque o fato de você ter se magoado significa que em você há uma falha moral. Porque se você não tivesse a falha moral, você não se magoaria, nem se ofenderia. Então você se ofende porque você tem uma falha moral. E se você tem uma falha moral, ela precisa ser corrigida para que você evolua. É para isso que estamos aqui. Então, de certa maneira, quando alguém faz algo contra nós, ele está nos ajudando, porque ele está identificando onde é que nós temos que trabalhar. Já é um motivo para a gente perdoar. Outro motivo, estamos todos aqui. Qual foi a lição que Jesus nos trouxe? Que somos todos irmãos, que estamos todos caminhando. Somos todos criados por Deus, somos filhos de Deus. Fomos todos criados iguais, com as mesmas oportunidades, dando a cada um conforme a sua necessidade. Eu tenho aquilo que eu preciso para amadurecer, para crescer. O outro vai ter na medida dele. E Deus tem a medida certa, justiça soberana. Nada além daquilo que não está, que a gente precisa passar. Quando chega um momento que a gente não precisa mais passar, Ele faz com que aquilo não ocorra mais. Então, sempre que nós estivermos diante de uma situação em que nós estamos nos ofendendo, primeira questão: por que eu me ofendi? Porque eu preciso passar, porque eu preciso testar a minha humildade, eu preciso conter o meu orgulho. E quando nós vamos analisar o que aconteceu, a gente vai descobrir muitas vezes que nós tivemos culpa. Vamos dizer assim, que nós tivemos responsabilidade, não culpa, mas responsabilidade. Porque nós usamos de uma palavra um pouco mais agressiva, nós fizemos um gesto de indiferença, que talvez tenha atingido aquela pessoa, e a pessoa reagiu à nossa ação. Então são análises que nós temos que fazer com relação ao que ocorreu. E se for ainda aquela coisa assim, nem lembro mais o que aconteceu, é tanta coisa que vai acontecendo que eu nem lembro mais, melhor ainda, é mais fácil de perdoar. Muito mais fácil. Porque quantas vezes nós não somos perdoados por Deus? Porque nós ainda não estamos perfeitos. Porque se estivéssemos perfeitos, estaríamos em outro planeta. Nós não estaríamos vinculados à Terra. Então, o fato de estarmos aqui significa que a gente ainda tem o que fazer aqui, o que evoluir aqui, o que ainda nós temos para ajustar aqui. E qual é a escolha que eu tenho que fazer? Vamos lembrar que se eu passo por determinada situação, então vamos imaginar que alguém vem e causa uma humilhação, é porque no passado eu também causei a humilhação. E eu tenho que passar por isso para entender. É só uma questão, porque é a lei de causa e efeito. Eu posso semear quanto eu quiser, mas a minha colheita é obrigatória. O que eu fizer vai retornar para mim. Se eu fizer o bem, vai retornar o bem. Mas se eu não fizer o bem,
E nós temos oportunidades e oportunidades de refazer esses nossos contatos, de refazer aquelas pessoas que a gente já conviveu, já não deu certo numa vez, e a gente está de novo junto para refazer os nossos caminhos. Porque nós precisamos ter esse amar a todos. Então eu preciso começar a olhar aquele outro, primeiro que ele tenha as mesmas dificuldades que eu tenho também, ou que eu já tive. Talvez ele esteja agora passando por uma questão que eu já superei, mas ele ainda não. E eu também. Eu também vou superar. Eu também vou avançar. 70 vezes 7 vezes. Eu não sei se está certo a conta, mas eu fiz a conta porque eu fiz assim, 70 vezes 7 vezes, vezes 7 vezes, vezes 7 vezes. Fui colocando assim, para ver quanto que dava. Então, o número saiu assim, ó, 57 milhões, 648 mil vezes. Temos que perdoar a mesma falta. Esse é o Chico que vem acrescentar para a gente. Quantas vezes eu tenho que perdoar cada falta? Perdoar. Reconhecer no outro as qualidades que ele tem. Porque quando eu olho para as qualidades, eu vejo muito mais qualidades. Mas se eu olho os defeitos, eu também vou descobrindo muito mais defeitos. Mas se eu começo a olhar, falar, puxa vida, essa pessoa me maltratou, mas ela é tão pontual, né? Ele sempre chega no horário, nunca se atrasa. Puxa, está sempre disposto a ajudar alguém a fazer alguma coisa. Puxa, aquela pessoa está tão... Ela fez isso, mas ela pode. E aí a gente vai descobrindo que as pessoas são como nós. E quando eu olho para o meu irmão como a mim, então eu reconheço que se eu preciso de perdão, e eu devo me perdoar também, por isso que eu falei na questão de responsabilidade e não culpa, porque a culpa paralisa. A culpa impede que a gente avance. Porque a gente fica naquele complexo, porque eu fiz, porque eu tinha, porque eu não escolhi diferente, porque fica revivendo e revivendo, e não. Quando eu falo eu tenho a responsabilidade, eu já me coloco para resolver, para dar uma solução melhor. Tá, eu errei, eu tenho responsabilidade sobre isso, e agora? Qual que é o meu papel? Então, perdoar os outros e a nós mesmos. Para que a gente não fique remoendo anos e anos a fio. Criando vinculações negativas que vão ser muito mais dolorosas depois para a gente superar. Então, nós vamos caminhando e descobrindo esses caminhos que estão à nossa frente. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Será até 7 vezes? Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for te feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce para até apagar as faltas? Então, nós também temos, diariamente, ocasião que nós não usamos daquilo que nós sabemos que é para fazer. Jesus nos trouxe os ensinamentos. E aí, nós colocamos em prática?
Nós usamos realmente de toda a caridade, nós usamos de toda a misericórdia, de toda a paciência, tolerância. Nós já temos todas essas virtudes desenvolvidas em nós? Nós estamos usando da doçura? Então, ainda não. Ainda cresce em nós o orgulho. Ainda está em nós o egoísmo. São as grandes chagas da humanidade que nós devemos extirpar, né? Tem que ser arrancado. E se nós analisarmos as situações, nós vamos ver que se aconteceu de nós nos ofendermos, é porque estava relacionado a orgulho e egoísmo. Então, que a gente aproveite todos esses ensinamentos de Jesus e tantos outros, né, que nos trouxeram. Olha que maravilhosa essa prece que foi feita hoje. A leitura da mensagem trazendo para a gente a reflexão de uma renovação. Nós temos a cada dia um novo dia. O sol brilha, às vezes com chuva, a chuva irriga, traz a renovação. Depois de uma queimada, nós podemos ver que o solo brota verde novamente, refazendo a vida. Quando amanhece o dia, se nós prestarmos atenção, nós temos uma orquestra de pássaros anunciando a chegada do sol. O ar é leve, há um frescor agradável, para que a gente respire fundo e perceba tudo que está à nossa volta. Que nós percebamos que estamos ainda aqui. Teremos a chance de mais um dia podermos refazer as nossas relações com todos. Podemos então usar do perdão, que é uma bênção, que traz para a gente um lenitivo no coração, nos acalma, nos tranquiliza, nos traz paz quando nós vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e não sentimos o incômodo das leis divinas dizendo para a gente que nós estamos com um probleminha. Então, que nós a cada dia possamos também dedicar um pouco mais de tempo para as nossas reflexões e as nossas análises. Que nós possamos um pouco mais, a cada dia, segurar a nossa boca com relação ao outro, ou com relação ao revide, e possamos respirar e lembrar que o ar que adentra do meu peito é o mesmo ar que adentra o do meu irmão. Que a mesma trajetória que eu faço, ele também faz, e talvez as mesmas dores que eu tenha, ele também tem. Só por isso ele já merece uma nova chance, assim como eu gostaria de ter uma nova chance a cada dia. Que Deus possa nos abençoar, trazendo luz às nossas reflexões, que possamos encontrar na paz dos ensinamentos de Jesus o caminho para ser seguido. Que nós possamos perguntar o que ele faria se ele estivesse nos meus pés. O que ele faria. E aí teríamos a certeza de que estaremos escolhendo o caminho mais adequado. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Deixar aqui o meu muito obrigado.